Estamos aqui de novo reunidos, né, no Gente que Faz, da Adolfo Torreon, agora com meu amigo Segré, amigo da casa. E nós viemos, e um jornalista, apesar de não ser jornalista, né, o Segré é um economista, preocupado com os números, preocupado com o país, então acho que isso é muito importante. A gente acabou se aproximando muito, né, na Jovem Pan por questão dessa, e acabamos ficando amigos. Isso aí. E o que a gente quer mostrar hoje é o Segré, que não é o jornalista que aparece, mas o economista, e como ele chegou aqui. Né? Como é que... E eu também fiquei surpreendido porque você disse que tem 42 anos de Brasil, nem eu sabia. Tudo bem que você nem fala, você fala português. Tem alguns erros aí, mas perfeito, fala bem. Né, para quem está no ar, entendeu? E é muito difícil, né, para quem é latino, ou falar português, ou falar espanhol, ou mescla com o italiano, né? Para mim sempre foi complicado. Aí você chega, pô, você não está falando nem espanhol nem nada, está falando alguma outra língua. E hoje o mais importante aqui é mostrar quem é o Segré, né? O artista, né? O economista, e você agora começar a contar um pouco da sua história de Brasil de 42 anos para cá, como é que começou na Argentina, prazer. Como é que veio para cá. Sou uma pessoa, e obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar contigo, sou fã do Adolfo Torreon, fã. Obrigado. É Torreon, para mim é Torreon. Francês, espanhol. Mas eu venho de uma família de classe média, meu pai trabalhava num banco, a minha mãe é professora, e com 18 anos de idade, meu pai é transferido para o Banco da Nação Argentina em São Paulo. E aí conheci Brasil, conheci Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, depois terminamos aqui, e me apaixonei, não tem como explicar. Falei, eu aqui que eu quero estar. Aí em 1985, eu tinha 21 anos de idade e montei uma empresa aqui de venda de panelas. Panelas. Que a gente ligava por telefone, entrávamos na casa da pessoa, hoje seria impossível, a mostrar as panelas e a gente vendia e me dava bem. Legal. Mas você sempre foi um comunicador. Me sentia à vontade falando com as pessoas. Mas curioso que hoje estava precisamente revivendo essa época, que hoje eu me considero uma pessoa de sucesso pelas minhas ações, pelo reconhecimento do público, mas pouca gente sabe, e vamos contar agora, que eu chegava ao Brasil de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para o avião. 36 horas de ônibus. É longe. Chegava aqui. Tudo plano. Não tinha dinheiro para pagar aluguel de apartamento e escritório, então eu morava no escritório. Para o pessoal que trabalhava comigo, era o primeiro a vir e o último a ir. Mas eu não ia, nem chegava, nem ia. Eu ficava. Comprava presuntado, porque não tinha dinheiro para comprar presunto. E o doce de leite característico da Argentina era latinhas de leite condensada na panela de pressão. E eu lembro uma vez, cheguei ao Brasil com o equivalente a R$50, era $10. E falei, eu tenho isso, não tenho mais. Ou eu consigo vender alguma panela, ou eu não vou conseguir comer. E a partir daí foi que começamos a trabalhar e o Brasil me deu todas as oportunidades. Tudo que eu tenho hoje, muito pouco, eu devo ao Brasil. Eu fiz 2 cursos de graduação aqui, eu sou administrador aqui, ciências contábeis aqui, fiz 3 pós-graduações aqui. Fui professor universitário, tenho um monte de chapeuzinhos, piloto de avião. Piloto de avião. Piloto de avião. Sou escritor, palestrante, mas a área dessa questão artística sempre me trouxe. E aí, casei com uma argentina, vim em 87 com ela. Em 89 ela não se adaptou, a cultura pegava muito, ela não tinha documentos, na época não era fácil ter documentos. Então ela não podia trabalhar, não podia estudar, cada 3 meses tinha que sair. E aí voltamos à Argentina. E eu senti que a minha felicidade estava no Brasil. Então fechamos essa empresa que eu tinha de panelas e em 1990 abri essa empresa aqui, Center Group. E Segredei Associados, que até hoje estamos, 35 anos. Administrando empresas argentinas, sobretudo Argentina, mas hoje temos europeias, americanas, que vêm ao Brasil a vender produtos e serviços. E aí eu resolvi que o meu futuro estava aqui. E aí, em um momento, voltei para a Argentina para tentar mudar alguma coisa do meu país de origem e montei um partido político. Fiz um partido político que se chama Republicanos Unidos. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Apresentamos lista de candidatos, eu era 3º candidato a deputado.
E no último dia, antes de oficializar a lista na Justiça Eleitoral, eu falei, não, tá errado, isso aqui tá errado, tô fora. Aí o primeiro candidato, que é deputado, falou, Gustavo, todo mundo quer entrar, e você que está dentro quer sair. Aí eu falei, eu vou te explicar por quê. Se eu ganhar, e eu posso ganhar, eu vou ter que voltar a morar aqui na Argentina. E não é uma coisa que você quer. E não queria isso, eu não conseguia viver com o salário de um deputado na Argentina, eu não entro em nenhuma maracutaia, meus valores e a minha educação me impedem de pensar em fazer alguma coisa errada, e aí a corrupção não tem a ver com ideologia, pode ser corrupto de direita ou de esquerda, se é corrupto, para mim tem que estar na cadeia. Então eu falei, não é isso, porque eu não me via feliz, eu não dormi 3 noites falando, e se eu ganhar? Eu não podia concorrer para perder. Então eu falei, não, prefiro sair. E aí entrei de cheio na política brasileira, e mesmo sendo argentino, porque nasci lá, mas há 42 anos, quando alguém fala, volta para teu país, fala, vamos fazer o seguinte, vamos ver que país é de quem. Vamos cantar o hino juntos. Se você cantar o hino e eu sei cantar o hino brasileiro, estamos no mesmo país. Agora, se eu sei cantar o hino e você brasileiro não sabe, quem está errado é você, não sou eu. Então esse aqui é meu país. E aí incorporei o Brasil e hoje eu me sinto brasileiro. A única coisa que eu ainda não consigo, esse jogo Argentina e Brasil no futebol, é ficar feliz se o Brasil ganha da Argentina. Não fico tão triste. E eu tenho uma camiseta que é metade argentina, metade brasileira, bem murista, sabe? Quem ganhar, eu tô dentro. Eu ganhei. É isso. Mas é muito bom, né? Porque a Argentina hoje, para mim, né, junto até com a Espanha, são as melhores seleções, né? Sim. E muito na nossa frente. Tem que mudar muito, né? Eu acho que tudo que aconteceu no Brasil e vem acontecendo pegou todos os lados, né? Inclusive a própria seleção, né? Sim, mas eu torço para que a Argentina dê certo e está dando muito melhor. Melhorou muito. Está fazendo muito bom trabalho. Hoje está muito caro. A Argentina está cara demais. Estive na semana passada e um prato de macarrão com uma coca zero, R$150. Nossa. Muito caro. Está começando a ficar... Mas vai ficar o modelo da contracara do brasileiro, ou seja, como é um país administrando o recurso público, com superávit fiscal, diminuindo o gasto público, diminuindo o funcionalismo, diminuindo a burocracia e diminuindo a corrupção, versus um país, Brasil, que não faz isso. E o resultado vai estar, não precisa nem falar, compara. Sim. Compara. Não, uma coisa que foi interessante, na semana passada a gente recebeu o prêmio de novo de melhor empresa. E parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. Na categoria Gold agora. E o que me surpreendeu, eram 150 empresas premiadas, boas, vários segmentos. Só 7 indústrias. Então, como é que pode só 7 indústrias num país desse tamanho? Sendo que uma delas já tinha mais de 45 anos de vida, ainda bem, dentro de tudo que a gente conhece, é um herói, né? Mas como é que pode? Mas hoje o industrial, o teu caso é um exemplo perfeito, é um gladiador. Porque você não sabe quando vai mudar a regra do jogo, não tem a mínima ideia, nem depende de você o valor do dólar, por erros ou acertos do governo, a política fiscal, com um governo que quer impulsar o gasto e um banco central que deve restringir a demanda, é muito complexo, mas parabéns e um pouco essa história minha aqui, mas saiba, eu não vou embora daqui não. E uma coisa também interessante, né, Segre? Nós patrocinamos, apoiamos a sua última peça, que na verdade foi a sua primeira peça. Primeira, única e última por enquanto. Por enquanto. Mas foi muito boa, né? As pessoas surpreenderam, o tema era político e não era para ser, então tipo assim, o final é muito bom. Você contracenou com seu filho, então eu queria que você contasse um pouco dessa sua história de artista. Você canta, né? E agora você também é um ator. Sempre eu fui amigável com o palco, porque com 4 anos de idade a minha mãe me ensinou a dançar folclore e tango. Pouca gente aqui no Brasil sabe, e agora vai saber. Eu representei a Argentina na Europa dançando folclore e tango e ganhamos 2 prêmios. Difícil. Em 1980 e 1986. Parabéns. E sempre me pareceu lindo o foco de estar no palco, pessoas assistindo. Aí quando eu termino o ensino médio, em 1980, meu pai me pergunta, e aí, você vai fazer o quê? Eu falei, quero ser ator. Aí ele falou, não, negativo. Não falou exatamente tão polido. Falou, nem...
Não, como vai pagar as contas? Aí eu falei, vai, eu vou ser um bom ator. Não, estuda economia, que é mais fácil e tal. Rendi o vestibular na Universidade de Buenos Aires, entrei na Universidade de Buenos Aires, gostei da economia e fui deixando de lado essa paixão pelo teatro. Meu filho nasce aqui no Brasil, Gonçalo e Sabrina, os dois, terminam o ensino médio, e aí, Gonçalo, quer ser o quê? Ator. Falei, entendi meu pai agora, entendi meu pai. Verdade. Mas eu apoiei ele, falei, vai, seja ator. Já houve uma quebra. Ele queria ser dublador, estudou 4 anos para ator, 2 anos depois para dublador. Ele tem uma voz linda. É uma voz de radialista. E ele se comporta no palco. Ele é muito bom. Não estou falando aqui por ser seu filho, mas eu fui lá. Ele é bom. Ele é muito bom. Eu vi lembra, naquela palestra que você deu, ele que apresentou. Sim. Eu falei, é o filho dele. Falei, o cara é bom pra caramba, é um radialista. É bom, ele tem a voz do Batman. Sim, o cara é muito bom. E aí surgiu essa possibilidade e falamos, vamos fazer bem feito. Sem dinheiro do governo, nada de Lei Rouanet, nada disso. Investimento próprio, contratamos um roteirista para eu fazer de mim mesmo. Então, é um economista que é reconhecido pela revista Oeste, que tem um filho ator, que o filho é meu filho, que se apaixona por uma moça, que é atriz, Bárbara Poquet, Mari na peça, e que ele fala para ela que eu sou comunista para conseguir namorar ela. E dá uma confusão danada. Outubro estamos de volta, mas eu me sinto muito à vontade, eu me divirto muito e a gente vai agregando coisas na peça. Então o roteiro é fixo, claro, mas tem coisas da agenda que se você via no primeiro dia, já na outra apresentação já era diferente, e na outra era diferente, e na última era... Pô, é muito solto, e eu gosto disso. Então, eu fui na primeira e fui na última, para justamente ver isso. E é diferente. É diferente. Na primeira você fica mais tensa, aí na última era divertimento puro. E em outubro voltamos no Teatro Santo Agostinho, toda sexta-feira. E na última sexta-feira, provavelmente, vamos fazer um projeto musical com o Thiago Pavinato, que chamamos Dois Tremores. Canta muito. Que canta porque eu convidei ele para cantar, ele não cantava. Também não cantava. Aí ele gostou e falou, cara, isso aqui é muito melhor que terapia, vou deixar a terapia e vou começar a cantar. E aí cantou. Então, e é legal, né? Além da voz, e você vê, né? Nós temos a nossa altura mediana, italiana, argentina, brasileira. Seu filho é alto, o Pavinato mais alto. E parece tenor cantando. É impressionante. Mas é muito divertido, eu gosto muito. E eu te diria que eu trabalho aqui, sou feliz trabalhando no que eu faço, mas toda a parte de palco, de cantar, isso é um contato com o público que não tem preço. Impagável. Não tem preço. E devem ter outros projetos depois também. Vai seguir. Temos. Eu agora, por exemplo, estou escrevendo um livro que chama Ainda Dá Tempo, que vai ser palestra também, que já estou dando essas palestras. O projeto vai continuar. Para mim, essa peça tem tudo para dar certo. Porque você viu, como espectador, não para de rir. Não. Cada 5 minutos, pelo menos, tem uma piada. Principalmente aquela cena do seu filho lá no meio tempo. Não podemos dar spoiler, mas é muito divertido. É estranho, eu já assisti comédias, você vai para dar risada. Mas no meio da peça ter palmas não é comum. Sim. E a gente teve 3 ou 4 vezes que a peça para. E no dia que eu fui o primeiro e o segundo, nós duas. Nós duas. Para por causa disso. E não é apologia política, é tirar sarro da política. Sim. Esse é a peça. Que eu acho que é o principal. Porque todo mundo que entra lá pode falar, não, o que é isso? Deixa eu ver. Mas não é dar um ensinamento. Isso eu acho muito bom. É isso. Legal. E agora, Segré, que dica que você dá para quem está começando? O nosso início não foi nada fácil, né? Nós até perdemos o Adolfo no meio do caminho. Quer dizer, tínhamos acabado de inaugurar a fábrica em 2018, logo no início do ano, aí entramos na internet em setembro e ele morreu em fevereiro de 2019. Então, é o legado. Ele nem queria o nome dele no sapato. Caramba! Nós colocamos porque tinha todo um histórico de mercado, ele queria outra coisa, falou, não, tem que ser você. No final ele uniu todo mundo e ele foi o primeiro a ir. Mas eu acho que são coisas muito importantes, né? E são sofridas, a gente nasceu na pandemia, veio a pandemia. Você que veio para o Brasil 42 anos atrás, contou um pouco da sua história aqui hoje. O que você fala para alguém que vai passar por isso? Porque para você, como Marco Aurélio falava, né? A dor é a que faz você crescer. Não tenha dúvida. Se você querer fugir da dor, dançou. Né? Mas então, é que a gente vem de uma geração que meu pai falava e eu já sabia que tinha que sair. Me perguntava. Se não levava. Me perguntava. Nunca apanhei.
mas era muito rígido. A escola era rígida, era fazer a lição, não era uma questão de vamos fazer de conta. Não, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu tinha 5 anos quando começou a escola, para mim. E o meu colégio é ultra rígido. Você andava com jaquetão. E se tivesse garoando, não podia sair da fila para cantar o hino de manhã. Então tinha que cantar o hino. Então tinha que cantar o hino. E estava lá a proprietária da escola, que já era idosa, apronta uma. Só se a chuva apertasse. Claro, que aí tinha que sair. Então, mas para aquelas pessoas que estão tentando começar, e não é fácil, eu gosto de tomar frases de pessoas que fizeram história na história. Então, eu gosto muito de uma de Ferdinand Foch, que na Segunda Guerra Mundial eu tomo uma frase que foi a primeira frase que eu li quando cheguei no Brasil, no escritório do meu pai, que fala a seguinte questão: é preferível pecar por executivo que por ineficaz. Sim. É na balança entre os acertos e os erros que medimos o verdadeiro valor de uma pessoa e não na falta de erros de quem nunca teve acertos. Exatamente. Então, de repente, fala, imagina, Marco não erra nunca. Aí vem alguém e fala, mas ele não faz nada. Aí é fácil. Nunca vai errar se você não faz. Então, faça, erre, aprenda com seus erros e nunca desista. E aí vem outra frase, Philippe Destout, um escritor francês, que fala, os ausentes nunca têm razão. Então, não adianta você apitar, não faz isso, faz aquilo. Vou te contar uma história que me parece que demonstra perfeitamente o meu pensamento e deveria ser o pensamento do empreendedor. Eu fui 2 vezes empreendedor com projetos que continuaram no tempo. Agora estou com um novo projeto que é de inteligência artificial. E quando a gente tenta exemplificar, eu dou um exemplo de um sapo na selva. Então conta a história, Olimpíadas na selva. Eram Olimpíadas onde os sapinhos tinham que pular de como se fosse um frasco de vidro, um recipiente de vidro muito íngreme e muito alto. E todos os animais assistindo isso. E começaram todos saltando, pula, mas era muito alto. Então os animais que estavam enxergando esse jogo começaram a gritar, não adianta pular, não vai conseguir sair, não adianta pular. Os sapinhos ouvindo, testando, falando, fisicamente não dá, começaram a desistir. Mas tinha um sapinho que saltava e não parava, e saltava. E de repente, os outros sapinhos que pararam, deram uma base para ele se apoiar no último sapinho e conseguiu sair. Aí vem todos os animais da selva e perguntam, como é que você continuou? Todos nós falávamos aqui que era impossível. Desistiram. Aí eu falava, peraí, vocês estavam falando para eu parar? É que eu sou surdo. Eu via vocês incentivando. Eu falava, o cara está me incentivando, não posso parar, eu tenho que continuar. Eu falei, não, a gente estava dizendo para você parar. Eu falei, eu vi que eles pararam, vocês. Eu falei, eles devem ter cansado, aí apoiado, saltei. Eu consegui passar. Então aí vem 2 morais da história. A primeira, nunca permite que ninguém de fora te diga quando é o teu momento de parar. Nunca. E a outra, se apoie nos erros e nas desistências dos outros para você conseguir aquele teu objetivo. E sempre trabalhe por objetivo, porque o que não pode ser medido nunca será melhorado. Então esse seria o conceito aí para quem quer empreender alguma coisa. Muito bom. Eu até me lembro de um fato, né? Eu entrei no cinema para assistir Em Busca da Felicidade, lá com o Will Smith, com o filho dele, né? Entrei no cinema errado. Por acaso, eu acho que faltou alguém na cadeira, porque ia ter que aparecer alguém. Claro. Aí começou o filme, que filme é esse? Puta, entrei no cinema errado. Naquele dia, quem estava no cinema? Agora até esqueci o nome dele, mas é o principal, é quem ele interpreta. Tava lá, que era o lançamento do filme, não tava o Smith, matava o cara. Que ele aparece no filme. Caramba. No final desse filme, é aquele lá que atravessa, ele tá descendo com o filho ali, os dois de mão dada, né? E aparece um outro vindo de paletó, tal, era ele. Caramba. E o Chris Gardner, né? E é muito emocionante esse filme. Imagina. E tem um momento que eles estão jogando basquete que o filho fala a mesma coisa, não dá. E ele falou, nunca desista, nunca deixa eu. Que ele falou, não, isso aqui não vai dar certo para de jogar basquete. Ele falou, não, desculpe, ele mesmo viu, que era um puta vendedor, sempre foi.
Nunca deixe ninguém falar isso. Você tem que ir atrás. É a melhor forma. E pode errar. Sim. Mas o importante é que você aprenda com o erro e busque melhorar para que na próxima dê certo. Esse é o conceito. E parabéns, Segré. Espero que a gente vai estar juntos. Já estamos. Com certeza. Agradeço por você usar o nosso sapato. Sempre. E o Adolfo Turrião, sempre. Argentino. O outro sapato que você tem é argentino. O único sapato que não é Adolfo Turrião é da Argentina. E só uso quando não vou fazer alguma coisa que é de verdade. Sim. Jovem Pan, Adolfo Turrião. Sempre. E muito obrigado. Adolfo Turrião, lógico. Muito obrigado. E vamos estar juntos com você. Muito obrigado. E parabéns, por você ser quem você é. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo.